Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por esse Deus maravilhoso que é sobre a nossa vida, né? Esse Deus todo-poderoso que olha lá do céu, né, vê a terra girando no espaço como um grão de areia e nesse grão de areia encontra-se nós. Imagina, se olhando do céu, a terra é um grão de areia, né, tamanho de um grão de areia, você imagina nós, né, perto da terra não somos nada. Mas o que mais é maravilhoso, que nos chama a atenção, e a importância da gente amar esse Deus, é que ele nos olha lá de cima com a sua grandeza, né, e nos vê aqui tão pequenininho, mas mesmo assim ele nos ama, né? Ele escolheu amar um ser tão pequeno, né? Um ser que falha tanto, que erra tanto. Por isso nós temos que amar esse Deus acima de todas as coisas. Eu queria deixar uma mensagem aqui hoje muito. Eu estava lendo e me chamou muita atenção, muito bacana, né? Que é falando a diferença, né? Da gente ter arrependimento e remorso, né? As pessoas do mundo ou aqueles que não conhecem a Cristo verdadeiramente têm remorso, né? Os que conhecem a Cristo têm arrependimento, né? E isso daí é muito importante a gente entender a diferença de um para o outro, para que a gente passe através do nosso Senhor Jesus, conhecendo quem é Ele, a gente possa ter paz, mesmo diante das aflições, mesmo quando a gente errar. Eu quero aqui deixar apenas um versículo. Encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Né? Eu lendo esse versículo, eu tive um entendimento assim, do que pode ser, está dizendo esse versículo. Nós que somos de Cristo, amados, pode acontecer de nós errarmos sim. A gente vai, né? Às vezes vamos dizer assim, discutimos com alguém. Vamos falar em casa. Discutimos com a nossa esposa, quem, né, os homens, as mulheres discutem com o seu esposo, ou discute com o seu filho ali, e você acaba falando algo que entristeça seu filho. Você errou. Então, nós que estamos em Cristo, o que, que nós fazemos? Nós nos arrependemos, né? Nos arrependemos, vamos lá e pedimos desculpa, né? Esses são os que estão em Cristo. Os que não estão em Cristo, o que, que ele faz? Ele vai lá, discute, né? Fere uma outra pessoa, depois ele volta e ele tem remorso. O que é remorso? Remorso é aquele sentimento em que você acha que não pode ser perdoado, né? Você não vai lá, não pede desculpa e automaticamente, tipo que você fica com uma culpa sobre você, onde você entende que tipo assim, você não pode ser perdoado, né? Você faz algo e depois você fica assim, nossa, eu sou um monstro, né? Por que que eu fiz aquilo? Eu não me perdoo pelo que eu fiz. E isso daí causa destruição, né? O remorso, diferente do arrependimento, o arrependimento ele gera vida através do nosso Senhor Jesus, por um exemplo, né? Que nem eu estou falando. Então, o arrependimento, a gente discute com alguém, se arrepende, vai lá e pede perdão àquela pessoa e pede perdão a Deus. E aquilo ali te gera vida. O que é vida? Prolonga o seu tempo na terra, prolonga a sua amizade, prolonga, né, a felicidade da sua família, diferente do remorso, né? O remorso, existe remorso aí que mata. Quantas pessoas deprimidas, né, com depressão por causa de um remorso? O que é o remorso? Às vezes brigou com alguém, por não ter um entendimento da palavra do Senhor, não fez as pazes com aquela pessoa no tempo certo, aí aquela pessoa morre. E depois essa pessoa fica carregando aquela culpa eternamente, aquele remorso. Pô, eu fui muito ruim, por que, que eu fiz isso daí? Né? Que monstro foi eu? Por que, que eu não perdoei o meu irmão? Por que, que eu não fui lá e pedi desculpa? Né? Esse é o remorso capaz de nos matar. Então, nós que somos de Cristo, ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que ter entendimento que pode vir um momento, né, de conflitos na Terra. Né? A gente pode ter, sim, como seres humanos, não deveríamos. Né? Nós deveríamos deixar sempre que o fruto do Espírito esteja em nós. Mas pode acontecer da gente errar, mas quando errarmos,
por causa de nós termos Cristo que nos gere o arrependimento. A gente vai lá, peça desculpa à pessoa, façamos as pazes, se for preciso, abraçamos, sem mágoa no coração, vamos viver uma vida tranquila e em paz através do nosso Senhor Jesus, porque é uma ordenança do nosso Senhor. Nós temos que perdoar para que sejamos perdoados. Diferente de quem guarda um remorso que às vezes ele mesmo não quis pedir desculpa, ou então a pessoa o pediu desculpa, ele não aceita e depois passou o tempo. Principalmente acontece muito remorso quando alguém morre, né? A pessoa, aquela pessoa briga com uma pessoa e aí aquela pessoa que ela brigou morre. E aí ela fica com aquele remorso eterno, né? Onde ela não se perdoa. Mas mesmo assim, né, até para esses casos, a pessoa tem que entender que o nosso Senhor Jesus, ele perdoa essa pessoa, né? Ainda que não deu para ela pedir perdão naquela pessoa que partiu, mas há tempo de pedir perdão ao nosso Deus. Nosso Deus, ele reconhece o nosso coração. Então, se houver algo que estiver afligindo o nosso coração ali, é só a gente chegar com arrependimento diante do nosso Deus, né? E falar: Senhor, errei, né? Pequei contra ti e contra o meu irmão. Eu não posso mais pedir desculpa ao meu irmão, eu não posso mais pedir desculpa àquela pessoa. Ou então aquela pessoa não me perdoa mais. Às vezes a pessoa está até viva, mas não te perdoa. E aí você fica com aquele remorso, mas aí o que que cabe? Você pede perdão nela mais uma vez, se ela não aceitar, não tem problema. Dobre o seu joelho no chão, peça perdão ao nosso Senhor Jesus e pode ter certeza, o seu perdão será concedido. Porque o nosso Deus ama aqueles que vêm, né, com o coração contrito, quebrantado, e ele tem poder de reconhecer tudo isso. E o que ele quer de cada um de nós é que tenhamos o arrependimento. Não precisamos ter remorso, porque remorso nos mata, né? Remorso é uma dor que vai nos matando, vai nos roendo aos poucos. Agora, o arrependimento, ele gera vida. Por quê? Quando você pede desculpa, aquilo é como se saísse um peso das suas costas, um peso do seu coração, e você volta a sorrir, podendo olhar para o seu irmão e o abraçar, e principalmente diante de Deus, que é a nossa missão, né? Muitas das vezes a gente vai ter que pedir perdão, a gente vai ter que perdoar alguém, até achando que aquela pessoa não merece. Mas nós também não merecemos o perdão do nosso Deus e ele nos perdoa. Então, se nós queremos ser seguidores de Cristo, nós temos que fazer como ele, né? O nosso Senhor Jesus ali naquela cruz, as pessoas o xingando, né? Já tinham o pregado na cruz, ele olha para aquele povo, né? Ele poderia amaldiçoar aquele povo, mas pelo contrário, né? Ele não quis guardar mágoa no coração dele jamais. O que, que ele falou? Ele foi e falou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, né? Olha o que nosso Deus deixou, nosso Senhor Jesus, que exemplo. Então nós temos que fazer a mesma coisa. E ele, olha que ele não tinha pecado sobre ele nada tinha feito de mal. Agora nós, como pecadores, temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus, liberar o perdão para as pessoas e seguir a nossa vida em paz. É essa a mensagem de hoje, né? Quem gostar dessa mensagem, passa ela para frente. Às vezes tem alguém precisando ouvir uma mensagem dessa. Que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos demonstra a importância de nos arrependermos diante de Ti, Senhor, e diante de nossos irmãos, pois o arrependimento em Ti, né, gera vida, diferente do remorso que pode gerar morte. Que não venhamos ter remorso, mas sim arrependimento, e que possamos estar pedindo perdão e perdoando, para que a gente não venha ter esse sentimento em nosso coração. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.